Boas, boas pessoal, bom dia, André Oliveira, brasileiro na Europa, tudo bem com vocês? Obrigado por abrir o vídeo e eu vou explicar para vocês por que que você sofre tanto, rapaz, não sofra tanto, por que que as pessoas às vezes quando imigram em algum momento sofrem muito, por que que isso acontece, que efeito que é esse? Antes de começar, lembrar que vai estar aqui debaixo do vídeo, tá? O link do site para o encontro que vai ocorrer em São Paulo comigo, um encontro de esclarecimento sobre Portugal em janeiro em São Paulo. Então, sempre embaixo dos vídeos vai estar o link do site. Lá tem toda a informação, como é que você se inscreve, o que é que vai ter nessa sessão, os temas, os tópicos, toda a informação vai estar lá. É só você clicar e dar uma olhada. Não só nesse vídeo, como em todos os vídeos anteriores, não digo todos, boa parte dos vídeos anteriores, e os próximos também vão estar o link. É só você ir em qualquer vídeo, certo? Vamos lá. Bom, na minha opinião, e eu passei por isso, e já falei com algumas pessoas que também passaram por isso, inclusive não só brasileiros, você quando imigra, seja para qualquer país, porque eu já não vivi só aqui, vivi em Barcelona, vivi na Califórnia, estou aqui em Portugal há 13 anos, em Lisboa há 13 anos, fiquei também no Porto uma época. Então, no geral, quase todo mundo passa por que eu vou contar agora, pelas fases que eu vou falar agora, tá? Eu senti isso como uma fase, como três fases, vamos dizer assim. O que são essas três fases? A primeira fase, e aí isso explica por que as pessoas às vezes sofrem muito. Há um momento dessa imigração que a pessoa sofre muito, tá? Quando você chega, é uma fase que você está deslumbrado, você saiu de uma realidade do seu país, às vezes não tão boas ou más, ou então, porque assim, nem todas as pessoas estão saindo do Brasil ou de algum país em função da violência ou por falta de dinheiro. Há muitos motivos para a pessoa sair do Brasil ou de outro país. Estudar, crescer, ver coisas diferentes, ganhar dinheiro, ganhar mais dinheiro, ou então sair de uma situação complicada, enfim, há muitos motivos. Então quando você chega, por exemplo aqui em Portugal, a primeira coisa que você vai sentir é um deslumbramento. Você vai ver uma cidade diferente da sua, as pessoas, a cultura, os costumes. Você vai ficar, né? Pô, que bacana, olha só esse prédio, que bonito, olha só o teatro, tal. Situações corriqueiras que você vê que você acha legal. Então, a primeira fase é uma fase interessante, muito motivadora. Você está muito motivado a arrumar trabalho, ou se já arrumou trabalho a dar seu máximo. Então, é uma fase bem legal. Passado algum tempo, né? Começa a juntar aqui um pouquinho de saudades do seu país, saudades dos amigos, da família e tal, e você fica, ainda mais quando chega o inverno, aí que dá aquela quebra, aquele down, né? Aí você fica numa fase emocionalmente mais frágil, né? Com saudades e tal, e aí eu acho que entra uma fase 2. Sou eu que estou dizendo isso, tá? Fase 1, 2, 3, ninguém me disse, eu senti isso, ok? Estou aqui dizendo o que eu senti. Nessa fase 2, é que eu acho que é uma fase muito complicada e que vocês têm que estar muito atentos. Porque é essa fase que você está emocionalmente mais embaixo, mais com saudades, e aí você começa a achar que tudo à sua volta já não está legal. Entendeu? O país já não é tão bom como imaginava. Olha, me falaram que não tinha trânsito, afinal peguei um trânsito do caramba. Olha, eu fui tirar um documento na loja do cidadão, pô, uma fila, o pessoal, gente mal educada. Então, no fundo você começa a achar problema em tudo quanto é lado. Você começa a achar que afinal a sua decisão não foi tão boa. Olha, talvez, será que se eu voltar? Aí começa a dar aquela vontade de voltar. Você começa a fazer continha 1 mais 1 igual a 2, mas não é igual a 22. Aí, então você já começa a fazer aqui um pensamento paralelo, diferente daquele seu inicial, que era o seu objetivo. Não, meu objetivo é para Portugal, e crescer, e não sei o que, arrumar trabalho. Depois começa a criar-se um movimento mental paralelo, em que você começa a ir numa via contrária, né? O teu objetivo já não é mais aquele, você já começa a se questionar se você tomou uma decisão certa. Mas no fundo, a vida está igual. Quem está vindo de fora não tem problema nenhum. Todos os países têm problemas, todos os países têm pessoas educadas e mal educadas, e aqui não é diferente. Só que você que começa a ver problema, começa a ver pelo em ovo. Tá? Então, o que eu disse, quem está de fora não está sentindo isso. Tá? Quem está motivado, está bem, está feliz, olha para você, pô cara,
maneira, não é assim, né? Aconteceu, pô, você foi lá, pegou uma fila, mas no outro dia você foi e não pegou, entendeu? Então, né, tranquilo. Mas você não, você está quebrado emocionalmente, começa a ficar pesado, tá? Então a fase 1, você fica deslumbrado, legal, não sei o que. A fase 2, aí você já começa a ficar chateado e se questionando se é isso mesmo, se foi uma decisão certa você fazer isso, ou até uma decisão certa você escolher aquele país especificamente. Porque você começa a implicar com as pessoas, você começa a implicar, pô, os portugueses, não sei o quê. Os portugueses são assim, estão no país dele, as coisas são assim, você que tem que se encaixar, meu amigo, entendeu? É óbvio que você não tem que tolerar pessoas mal educadas. Se algum português, brasileiro, seja quem for, aqui em Portugal te maltratar, você não tem que tolerar. Agora, no geral, as coisas são como são, né? Todo lugar há pessoas boas, pessoas más, mais educadas, menos educadas. Todo lugar há problemas nos serviços públicos. Tá? Eu fui à Dinamarca em 2014, que é considerado um país exemplo em serviços públicos, e realmente é muito bom. Mas eu tive uma situação muito complicada na suposta loja do cidadão deles, que é uma coisa também parecida. Tá? Peguei lá uma fila, um chá de cadeira enorme, a pessoa também não conseguiu me explicar o que eu queria, mas também normal, eu não sei dinamarquês, né? Eu estou no país dela, é natural, eu me esforcei, ela se esforçou, enfim, acontece, entendeu? Mesmo nos países considerados exemplos de serviço público, você vai ter problemas, ponto, esquece, entendeu? Só que aí que tá, como você que está aborrecido, você que está naquela fase 2 que eu falei, que você está meio assim, chateado, com saudades e tal, você começa a ver que tudo está uma porcaria e começa a se questionar. Então, o meu alerta é para essas pessoas que talvez estejam se sentindo assim, ou que você está vindo para cá, já fica atento que isso vai acontecer. Ninguém me contou isso. Deixa eu dizer para vocês que quando eu cheguei, eu passei por isso tudo e hoje eu faço uma reflexão, olhando para trás, do que eu sentia e consigo dizer fase 1, 2, 3, sei lá, como eu quiser chamar. Mas ninguém me falou como eu falei para vocês agora, tá? Ninguém me contou que poderia acontecer isso, eu não estava atento a isso. Eu lembro que eu me questionei muito se eu tinha tomado as decisões corretas. E às vezes, numa hora dessa, você toma uma decisão errada. E você está tão chateado, tão aborrecido que você pega o avião e vai embora. Quando no fundo é só um momento, é só uma passagem, entendeu? Que você tem que acalmar, refletir e deixar essa fase passar. E aí há uma terceira fase de integração, ok? Você vai começar a se sentir mais integrado à sociedade, você vai começar a participar, eventualmente você vai voltar a estudar, vai fazer amigos portugueses, angolanos, brasileiros. Você vai, quem vem com a família às vezes é mais fácil, tem mulher e filhos, então consegue criar inicialmente um núcleo melhor, porque não está tanto na dependência de arrumar amigo. Quem vem solteiro às vezes é muito duro, porque essa fase 2 é muito intensa, porque está muito sozinho. Tá? Eu cheguei a ficar, pessoal, para quem não sabe, eu cheguei a ficar uns 10 dias, sem mentira, sem falar com ninguém, entendeu? Eu não falava quase com ninguém, era só bom dia, um café, pão com manteiga, por favor, bom dia. Vocês não acreditam como 10 dias sem falar muito com as pessoas causam em você um desconforto, tá? Então, você pode não passar por isso, eu estou te dizendo que eu passei, mas você pode eventualmente não passar por isso. Eu só estou alertando que isso pode acontecer. Então, essas situações podem acontecer, fiquem atentos. Quem está vindo, se prepara, pensa nisso. Quem está aqui já há pouco tempo, atenção a isso. E quem eventualmente esteja passando por isso agora, encare isso como uma fase. Depois vai vir a fase da integração, em que você vai começar a se sentir integrado à sociedade, vai arrumar trabalho, né? Vai começar, a sua vida começa, tá? E depois, o que acontece? Se você está sempre aborrecido, né? Se a tua vida aqui é sempre difícil, por que a tua vida é difícil aqui, né? Você não consegue alcançar a integração, porque você fica sempre naquela fase do aborrecido. Não, puta, esse país, não sei o quê. E aí você não permite que as pessoas se aproximem de você, porque você está sempre aborrecido, sempre de cara feia, de mau humor, e todo mundo já reconhece que você é um cara de mau humor, né? E se afasta. Então isso pode atrapalhar depois a fase seguinte, que é a fase de integração. Então tenha cuidado, tenha atenção a isso, porque como diz a nossa brincadeira, nós vemos também, fora o motorista, né, tudo é passageiro. Então isso passa, tá? Mas às vezes não é duro, principalmente para quem vem sozinho. Eu como vim sozinho,
foi muito mais complicado, bastante mais complicado. E eu vim numa época que a internet não era o que é hoje, as facilidades não eram tantas, não é? Não havia aplicativos para tudo, onde você se localiza, onde você se acha e descobre coisas interessantes. Então foi tudo meio a pé, sozinho, e perguntando, e fazendo, e correndo atrás e tal. Então isso tornou todo o processo um pouquinho mais duro. E quando veio essa fase 2 eu já... isso não tá dando certo. Mas passou, respirei e passou. Certo? Só quis alertar vocês, é sempre a ideia passar um pouco da experiência que eu tive aqui. Como eu disse, eventualmente até você não pode não sentir isso, mas se você começar a sentir, lembra desse vídeo e lembra que isso é passageiro. Certo? Grande abraço, pessoal. Tenham um bom dia a todos e nos encontramos no próximo vídeo. Valeu!